Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E sim, chegamos ao último episódio de 2024. Graças a Deus, acabou 2024, o ano que não teve fim. Senhor Jesus amado. Comigo, é óbvio, para o último episódio, eles, né? Os meus amigos, que eu encho o saco quase todo dia. E que eles vão voltar mais vezes, porque eles estão com a agenda muito agitada. Uma dessas pessoas lançou uma plataforma no México, o outro tá arrumando lá o iFood. Enfim, já começa assim, né? Porra. O Pablo Silva e Júlia Souza, tudo bem com vocês? Ô, louco, Você rodou a roletinha lá, ô Chiodi? Ou não? Sim, rodei a roletinha, aquela desgraça. Só me veio duas coisas. Mercado e uma promoção no Burger King. Ô, louco, Só que a promoção do Burger King já tinha a promoção do Burger King, que é 2 em 1. Aí tava lá 3 em 1. Qual que é a diferença? Porra. É um a mais? É uma a mais? Senhor Jesus. O meu só veio farmácia e eu não queria nada da farmácia. É um absurdo. Pablo, e aí? É a sorte, né? Obrigado pelo convite, Paulo. Olha, demoramos. Eu voltei aqui tem uns 2 meses, eu acho, hein? A Júlia que tá sumida. A Júlia O meio Paulo que não abandonou. gosta mais de mim, ele não me convida mais. Ixi, momento aqui Cris. de desabafo. Putz. É isso. Final de ano, né? Retrospectiva que se diz. Então agora eu vou plotar aqui, compartilhar com vocês um barquinho que eu fiz no meio. Mentira. Para com isso, ó, viu? Essas coisas. Por isso que a gente não grava muito. Por causa dessa farofada aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre o que esperar para 2025. Então você que deu play, tá ouvindo a gente pelo Spotify, Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas, por favor. Menos de 5 não precisa, pode ir sem danado. Você que está no YouTube assistindo a gente, clique no botão inscrever, clique no joinha, comenta o que você espera para a área de produtos em 2025 aqui, que a gente vai interagindo. E esse episódio é um oferecimento da Tera, a escola referência em carreiras digitais no Brasil, está aqui com a gente em 2024 e tem um link exclusivo para você, tá bom? E também a Amplitude, a maior e melhor plataforma de Product Analytics do mundo, está com a gente em 2024 e tem um e-book exclusivo para você que está ouvindo a gente, ouvindo esse episódio, o link está na descrição. Então você que deu play, a gente vai falar o que esperar para a área de produtos em 2025, o que esperar para a carreira de produtos em 2025 e o mais importante, será que 2025 será um ano normal? Ou vai parecer que a gente está vivendo 5 anos em um? Então a gente vai iniciar agora com a pergunta principal, e aí começando pela Júlia. Júlia, muito obrigado por você ter aceitado o convite. A sua agenda é concorrida, a sua agenda é internacional. Você fez um lançamento esse ano, né? Lá no Nubank, no México. Pô, parabéns, você é incrível. Então, muito obrigado por você estar aqui. Se você puder compartilhar um pouco da experiência de lançar uma plataforma internacional. E também já responder o que você espera, o que as pessoas podem esperar para a área de produtos em 2025. Eu acho que a parte mais interessante de lançar coisas no México esse ano, os 2 produtos que eu lancei, um de depósito de dinheiro físico e o outro de pagamento de conta, não foi tanto lançar nesse país, mas fazer esse exercício de pensar nas coisas de forma que elas já nasçam globais, né? Então, como que eu consigo entregar uma coisa que é boa o suficiente de forma específica para um país, de acordo com a cultura e necessidades e tudo mais, mas que ao mesmo tempo eu mantenho uma estrutura agnóstica para que no próximo país que eu queira lançar o mesmo produto, eu consiga reutilizar aquilo e acelerar time to market. E, inclusive, eu acho que essa é uma das
coisas que vêm aí, não só em 2025, mas acho que em 2024 a gente já viu aí algumas companhias fazendo esse movimento. Tem gente que está fazendo isso há bastante tempo, né? Mas chega uma hora que, acho que isso não é segredo para ninguém, chega uma hora que os mercados eles se esgotam, né? Não, esgotar o mercado brasileiro é bem ambicioso falar que alguém esgotou, mas assim, chega uma hora que você atinge ali um platô e a internacionalização é uma forma de como expandir isso. E eu vejo que cada vez mais as companhias têm olhado para isso. E enquanto pessoas de produto, a gente tem um potencial estratégico muito grande quando a gente olha para os problemas dessa forma. O que aqui é legal e como que eu expando isso para outros lugares de forma rápida. Mas eu diria que para 2025 o que eu tenho mais visto é essas lideranças do meio ali, middle management, caindo. O que significa mais layoffs? Pode ser, talvez em menores proporções. Não quero ser agente do caos aqui, porque a gente sempre é meio cavaleiro do apocalipse. Mas eu acho que, por um lado, é ruim, porque empregos vão rodar ou mudar de alguma forma, mas, por outro, eu fico pensando em como a gente pode passar a ser mais enxuto sem essas camadas de liderança no meio do caminho, sabe? Sem aquela pessoa que fica passando informação de um lado pro outro, enfim. Vamos ver como é que vai ser, mas essa é a minha aposta. Dois pontos importantes na fala da Júlia, né? Uma alarmista, que é o lance do que a gente vai ter que reduzir. Acho que não é acabar, né, com o middle manager, mas é tentar realizar o sonho do Mark Zuckerberg, que foi, acho que em 2024, acho que esse ano aqui, que ele falou que tem muitos gerentes gerenciando gerentes. E a comunicação não tá legal. Demora muito, é muito burocrático, é muito lento quando tem gerentes gerenciando gerentes. Por incrível que pareça, ele chegou nessa conclusão quando ele abriu o organograma da Meta. Ele falou assim, eu precisava de uma informação. Deixa eu ver com quem eu falo. Eu falo com o Julinho, que vai falar com a Fernanda, que vai ter que falar com o Matheus, para chegar na Júlia ali. Sendo que... Você acha mesmo que esse é o caminho para 2025? Um achatamento, principalmente na área de produto, na questão da verticalização, ali de formação, de carreira, enfim, de papéis, e o lance da internacionalização, né? Quando a gente começa a ver muitas vagas gringas, vagas internacionais e até mesmo as empresas indo para os mercados latinos aqui, né? Como que você vê isso? Eu acho que 2025 ainda é um ano focado na economia, né? Ainda acho que é um ano de escassez. Não consigo enxergar ainda, do ponto de vista econômico, um crescimento muito grande da economia do mundo global. A gente tem guerras acontecendo, a gente não sabe qual que é a escala que essas guerras vão tomar. E por que eu tô falando isso? Porque isso impacta nos orçamentos e na maneira como as empresas elas atuam. Então, não é 2025 que a gente vai voltar a ver cheques de 10 milhões de dólares com um PPT. Não acho que isso vai acontecer em 2025. Tá mais para 2029, 2028, porque a gente vive de ciclo. Então, olhando do ponto de vista de escassez ainda, e aí quando a gente tem escassez, a gente busca eficiência, me parece que o que a Júlia falou ainda vai ser uma grande tendência de tentar você diminuir a cadeia de decisão dentro da empresa, e não só porque você tem muito mais gente do que você precisa, às vezes, mas porque você torna tudo mais lento. Então, se você tem que falar com o João, que vai falar com a Maria, que vai falar com o José, que vai até chegar lá no Pedro, é muita ineficiência, né? E as empresas não estão em tempo de serem ineficientes porque elas precisam gerar caixa, né? Elas não podem sair queimando dinheiro igual há 2, 3 anos atrás. Então, eu acredito que é uma tendência de que a estrutura organizacional ela seja mais eficiente. E ela pode ser mais eficiente de várias formas, né? Uma delas é você diminuindo o nível hierárquico. Outra forma é você tentando ter um fluxo de comunicação que
que dê para as pessoas na hierarquia mais autonomia, só que em tempos de escassez a gente vê ao contrário, a gente vê mais controle do que autonomia. Isso é natural acontecer, porque a tensão é maior, né? Não é como no momento que você tem muito dinheiro, tá tudo bem. No momento que você tem menos, você fica apreensivo, você tensiona a organização da empresa como um todo. Então, o que eu olho para 2025? Para a área de produto. As empresas contratando ainda pessoas mais sêniores, porque elas querem que uma pessoa sênior faça o trabalho de um contexto inteiro, ao invés dela ter, sei lá, 2 juniors, 2 plenos, tendo que ter uma carga maior de pessoas, de PMs mais sêniores, ajudando essas pessoas a ramparem. Então eu acho que ainda está mais difícil ainda em 2025 entrar no mercado se você não é sênior, né? Fazer transição de carreira ainda vai ser um ano desafiador, na minha visão. Não é tão fácil igual já foi, precisa se preparar bem para isso. Então, para mim, o panorama ainda é um panorama olhando para a economia, olhando para a guerra, olhando para a geopolítica, contexto global difícil, né? Não vejo abundância igual foi 2022, né? 2022 já estava ficando ruim. Agora, você quer saber de internalização? Mas antes do internacionalização, só para a gente pegar esses pontos que você falou sobre a questão da senioridade, né? As empresas vão olhar para mais, contratar mais seniors. E aí a gente vai dividir aqui em 2, tá? Que é o papel das empresas, o que as empresas precisam fazer para poder contratar esses seniors, e o que as pessoas de produtos precisam entender o que é ser sênior. Porque muitas empresas acham que um sênior vai chegar jogando, né? A gente já conversou e debateu sobre isso no nosso grupo, no Zap, que muitas empresas contratam um sênior achando que ele vai chegar jogando. Só que um sênior, ele não chega jogando se ele não tiver as ferramentas e o ambiente bem... Não estou falando perfeito, mas de uma forma organizada para que ele chegue jogando. E aí cria uma frustração, aí terceiriza a responsabilidade e a culpa para o sênior que chegou, aí gera aquela coisa. Vamos só entender o que esperar quando a gente fala, o que esperar quando a gente está falando desse lance de as empresas vão contratar mais seniors, principalmente com uma alta de pessoas querendo migrar para a área de produto, porque parece meio tipo, você quer migrar para a área? Fodeu. Mas não é isso, né? Ou é? Não, eu não acho que é um fodeu, eu acho que é mais um... Você vai precisar pensar bastante em qual é a sua estratégia para fazer essa transição. Porque, por exemplo, quando o Pablo estava falando, e eu concordo muito com ele, o que eu pensei sobre as empresas vão contratar cada vez mais seniors para ocupar ali um contexto maior e não mais dividir isso em várias pessoas mais júnior. O que eu pensei nisso foi que cada vez mais a gente está indo para um caminho, e por conta da escassez, onde ser especialista, no sentido de ser um IC que cresce nessa, como se especializando, tá virando uma coisa positiva. Eu até estava ouvindo o Creator Economy do Peter Young, e ele fez um episódio exatamente sobre as previsões para 2025 com a CPO do Linktree, e uma coisa que ela trouxe que eu concordo muito é que até uns anos atrás, tipo, vencer na carreira era ser manager de alguém. Tipo assim, se você não é manager de alguém, você não venceu na carreira. Mas a partir do momento em que você precisa exercer uma função, um escopo muito mais amplo, você vai lidar com muito mais ambiguidade ainda como IC. E isso é recompensado. Então, quando a gente pensa assim, queria fazer uma transição de carreira, se você quiser fazer uma transição de carreira para produto, numa área que você domina, e você quer ir para produto, talvez você consiga, porque você tem muito contexto daquele negócio específico e você vai ter que aprender produto, o que é uma coisa que as empresas aceitam trade-off. Mas aí vai depender muito da empresa e tudo mais. Mas agora, se você quer, por exemplo, fazer uma transição de carreira para produto, você seguiu carreira na indústria da saúde, você quer procurar emprego no iFood,
putz, eu acho que não vai rolar, entendeu? Eu acho que vai muito de como é que você joga com a sua carreira para determinar se você vai conseguir entrar numa posição que seja chamada de sênior ou não. Mas é muito nesse sentido. E eu tenho percebido cada vez mais que a forma da gente olhar para a carreira ficou um pouco mais desafiadora e ao mesmo tempo tem pouca gente olhando para a própria carreira como produto mesmo, sabe? Tipo assim, pô, beleza, eu sou PM, mas o que eu faço bem dentro de ser PM e como é que eu evoluo isso para que isso brilhe mais e aí eu sigo uma carreira de sênior para cima. Isso vale para qualquer carreira. Então, para quem tá querendo fazer migração de carreira, eu acho que isso fica cada vez mais latente. Se você não fizer isso, dificilmente você vai conseguir uma vaga. Nem tem, esses dias eu tava procurando vaga de júnior para recomendar para uma mentorada e assim, não tem, assim, tem, sei lá, 4 vagas abertas. E aí você vai disputar com 8 mil pessoas. Então, assim, tem que ter algum diferencial ali, alguma estratégia pra você conseguir essa vaga, se realmente quiser fazer a transição. Eu acho que quando a gente olha lá na época da pandemia, tinha gente que com 2 anos, 3 anos era sênior, né? Conseguiu uma vaga de sênior porque a empresa tava todo mundo precisando contratar o tempo todo, toda hora. Eu acho que isso não... Pelo menos enquanto não voltar o delírio coletivo da economia, não volta, né? Não vai ter. Então... Concordo com a Júlia, assim, eu acho que você focar no mercado que você tá é uma vantagem grande hoje em transição de carreira, né? Então, se você já trabalhou, por exemplo, no ramo de saúde, é mais fácil você entrar numa health tech, numa empresa que olha para saúde, né? Uma startup de saúde, enfim. Então, eu acho que essa é uma boa estratégia. Dentro da empresa, acho que as empresas elas estão, no fim do dia, apostando bastante em pessoas que conseguem, e estão, inclusive, ajustando o processo seletivo para tentar identificar pessoas que conseguem entrar e tocar contextos, escopos inteiros e, por vezes, bastante complexos sozinhas. Né? Vou te ajudar aqui nesses 3 primeiros meses, vou te dar o conhecimento que você precisa, vou te ajudar a rampar e depois disso, vamos lá, né? Vai com as suas próprias pernas, mas precisa conseguir caminhar sozinho. O que eu vejo que é fundamental para quem entra numa empresa hoje em dia é ganhar profundidade, gastar os primeiros meses entendendo como as coisas funcionam, ganhando profundidade o máximo possível do negócio, ganhando profundidade de como as pessoas trabalham, como é o modo de trabalho, como é a empresa, qual é a estratégia e afins. Focar nisso, assim. Porque você acabou de entrar, já tava sem você lá, ninguém vai morrer se você ficar focando em estudar o máximo que você conseguir para aprender e rampar mais rapidamente para não ter o que você falou, Paulo, da frustração dos dois lados, né? A pessoa às vezes sentir que não tá entregando e a empresa falar, porra, fiz uma escolha ruim aqui. Mas é porque as pessoas já entram na ansiedade, já entram querendo jogar. Não acho que precisa. Acho que o fundamental no momento é você entender o jogo, não sair jogando de volta. E a parte da internacionalização, Pablo? Você tem visto isso também? O contexto da Júlia é global, né, hoje. Você, num contexto do iFood, também é um contexto global? Nas últimas semanas aí de 2024, você estava na Argentina, tomando um belo vinho, comendo uma bela carne. Mas isso aí é só uma questão de visitar cliente, né? O que eu vejo no Brasil ainda, eu acho que o Brasil é muito grande, assim. Então, o Nubank tá fazendo isso porque, sei lá, tem 100 milhões de clientes? Tem isso, né? Mais ou menos. Já passou de 100 milhões agora, né? Então atualizar os números aí, né, Pablo? Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. Desculpa. Erro meu aqui. Aí depois reclama quando não tem o Violeta. Olha, mais um ano se passa, vai acabar esse episódio aqui, deve ir ao ar já pertinho do fim, né? Sim. Ano. Mais um ano se passa e mais um ano o Nubank não gosta de mim. Então deixa aqui meu protesto, né? Isso, obrigado. Não sei porquê. Mas voltando aqui no assunto, eu acho que o Brasil é grande, assim, tem muita oportunidade. Então, é uma coisa até que o pessoal aqui no iFood fala muito. Olha, a gente em algum momento vai pensar em se internacionalizar novamente, né? Porque a gente já teve na Colômbia e saiu de lá, e no México também. Mas, por enquanto, ainda tem muito chão aqui, muita
estamos na horizontal do ponto de vista estratégico. Então ainda tem muitos negócios para explorar, tá? A gente tem ainda um Brasilzão aí para adentrar. Então, enfim, acho que tem empresas que vão chegar numa saturação e vão olhar para fora, e tem empresas que ainda tem muito chão. E olhando para fora, não há nenhuma chance de fazer isso de uma maneira escalável e sustentável, a não ser plataformizando tudo, que é o que a Júlia trabalha, né? Então, acho que até para quem está no Brasil e é multibusiness, não plataformizar assim, o preço vai cobrar lá na frente e vai ser mais caro, às vezes, do que a empresa vai conseguir pagar. É a curva de crescimento. Então, acho que a parte de plataformização das empresas, ela tende a ser uma tendência também, olhando para um ambiente que é escasso e que a gente não pode se dar ao luxo de ficar fazendo o mesmo código para várias coisas, para várias coisas ao mesmo tempo em vários times diferentes. Então você acha que em 2025, você, Pablo, Júlia, você que está ouvindo também, então você acha que em 2025 a gente vai estar, o tema quente para a área de produto e a cadeira, né, especialização, não sei, de gestão de produtos plataforma, dado essa tendência de plataformizar tudo? Ou você acha que não, porque é raro ter alguém de PM de plataforma, assim, porque eu acho que é meio raro, né? Algumas pesquisas recentes no LinkedIn me parece ser um ser celestial que só existe, tipo, os Eternos, tá ligado? Só existe 6 dele. Sim, eu não sei também, por exemplo, eu não sei se eu sou uma PM de plataforma, eu nunca me identifiquei assim, entendeu? Só que atualmente o meu produto principal, por exemplo, hoje eu tô num time que cuida de KYC. A gente tem a plataforma que fica por trás e que serve todos os países, e a gente tem a experiência. E aí eu me considero uma PM de plataforma, porque apesar de ter a experiência, o nosso objetivo é que ela seja tão customizável que os segmentos possam ser donos dessa conversão. Então, mas assim, ao mesmo tempo, se você for perguntar internamente se o meu time é de plataforma, a galera vai falar, não, vocês só são globais. Então, eu acho que tem esse lance também. E tem uma parada que daí, eu não sei se isso é conceitualmente certo, tá? Mas quando a gente fala de plataforma, eu vejo que as pessoas, geralmente, elas pensam muito em capacidades que podem ser usadas quase que por qualquer outro time. E eu não vejo assim. Eu acho que você pode ter uma plataforma horizontal igual a essas mesmo, sei lá, a plataforma que que roteia lá os pedidos do iFood e tal, essas plataformas que fazem coisas mais horizontais. Mas, por exemplo, eu tava num produto de pagamento de conta. A gente construiu ele, o que rola por trás dele era uma plataforma específica para esse produto. Era uma plataforma de produto específico. Ela só servia para pagamento de conta, porém ela era agnóstica a país. E aí é que vira uma sopa de letrinha, porque eu chamo isso de plataforma ou não. Porque ela não é horizontal, ela só serve a um produto, que é pagar conta. Assim como a plataforma de débitos que eu trabalhei antes, só servia a um propósito: permitir que o cartão de débito opere, independente da operadora e etc. Mas ela é uma plataforma de produto, ela não é horizontal. E daí você tem as plataformas horizontais, então plataforma de comunicação, que todos os produtos podem se servir lá para mandar comunicação e tudo mais. Então, assim, é o tema que eu gosto, mas é o tema que, ao mesmo tempo, quanto mais eu procuro, menos coisas concisas eu tenho, principalmente nesse cenário, que eu não sei se é muito específico do Nubank, ou como outras empresas estão vendo também, como é essa relação de plataformas específicas para um produto versus plataformas horizontais. Além, você que deu play aqui no episódio, além do Pablo e da Júlia aqui falando, eu pedi para algumas outras pessoas falarem o que elas esperam sobre a área de produtos, sobre a carreira de produtos para 2025. E agora, nesse exato momento, a gente vai ouvir e ver o que a Gisele Anversa tem para falar com a gente sobre o que ela espera, qual é a previsão dela para a área de produtos em 2025. Fala aí, Gi.
cada ano responder essa pergunta, o que esperar do próximo ano, tem se tornado mais desafiador. E sobre 2025, é mais fácil pensar sobre o que não esperar do próximo ano do que o que de fato esperar. E se eu pensar, né, o que não esperar sobre 2025, não é um ano otimista, é um ano desafiador, é um ano de cautela, é um ano de observar como as coisas vão acontecendo antes de tomar qualquer ação mais drástica. Isso vale tanto para o plano corporativo quanto para o plano de carreira. Então, cautela talvez seja o grande ponto direcionado a 2025. Mas respondendo objetivamente a pergunta, né, sobre o que esperar para 2025, no aspecto macro, esse vem como um ano de movimentações. A gente está falando da nova entrada do governo americano, que invariavelmente influencia no cenário financeiro, no cenário econômico. É um ano pré-eleitoral aqui no Brasil, que também vai influenciar bastante os aspectos de economia. E quando a gente fala de economia e tecnologia, as duas coisas estão muito associadas, olhando na ótica do investidor que traz recursos para a empresa, ou então olhando também para aquela empresa que já está numa fase mais de escala, onde ela precisa se capitalizar, onde ela precisa gerar caixa para administrar um cenário altamente volátil de clientes cancelando ou de dificuldade de aquisição de novos clientes. Bom, dado todo esse contexto, como isso se relaciona com o nosso dia a dia como pessoas de produto? Eu tenho uma crença muito forte que o que se espera de 2025 é um entendimento muito pragmático desse contexto econômico e como isso se relaciona com aquilo que a gente tem autonomia para resolver no nosso dia a dia. Para mim, para você que atua com gestão de produto, o que é esperado? Que nós entendamos o contexto econômico, como isso está influenciando a empresa, qual que é o desafio da empresa naquele momento, se é aquisição de clientes, se é retenção, se é estabelecimento de parcerias, se é geração de novos mercados, enfim, qual que é o contexto ali da empresa, o contexto de negócio e quais são as oportunidades do produto gerar alavancas para aqueles desafios. Talvez seja o ano onde olhar para a experiência pura da pessoa usuária na solução, melhorar fluxos que não têm uma conexão direta com a geração de resultado, não seja a melhor escolha de prioridade para o produto que nós, como pessoas de produto, possamos pensar. Então, o recado é muito claro e o desafio é muito interessante. Como nós, pessoas de produto, entendemos o contexto e priorizamos oportunidade no produto que se conectem a alavancas de negócio, que gerem resultado para o negócio. Isso abre uma série de oportunidades, uma série de conhecimento que nós temos que trabalhar. Métricas de negócio, métricas de produto, métricas econômicas, o contexto de administração que a empresa está envolvida, olhar com muita frequência para os indicadores econômicos, além dos indicadores de produto, e trazer isso de forma muito orgânica no dia a dia. Eu confesso que esse foi um exercício, uma construção que eu trouxe ao longo da minha carreira e que é um exercício contínuo, é uma musculatura que muitas vezes a gente não tem incorporado e que é muito importante que as pessoas trabalhem para construir ainda mais esse entendimento, essa mentalidade, esse pensamento de entender causa e consequência na ótica de resultados de produto versus resultados de negócio. Olhando, né, e trazendo uma outra esfera, olhando para o aspecto de carreira, assim que eu disse anteriormente que é um ano de cautela, eu também acredito que é um ano das pessoas olharem para suas carreiras com muita cautela e priorizarem os investimentos. Entender aquilo além do óbvio, sair das discussões comuns. A gente está indo para 2025, já deu de discussão de PO, PM, é hora de sermos mais estratégicos, tanto com relação à nossa carreira, à nossa atuação dentro da empresa, mas também com o nosso posicionamento perante as pessoas, perante a empresa, perante a nossa autogestão de carreira. Então,
Se for ali um momento de priorizar um curso, olhar o além do óbvio, olhar além daquelas frases comuns, daquilo que todo mundo tem dito, porque isso já é de domínio comum. Gratuitamente na internet você consegue acessar e trabalhar essas informações. Então, ir um pouco além do óbvio, trabalhar storytelling, trabalhar pensamento econômico, pensamento analítico, administração, marketing, porque essas são competências que ajudam nessa musculatura de resultado de produto versus resultado de negócio que eu comentei anteriormente. Ouvimos a Gi, ouvimos e vimos a previsão da Gisele Anversa, Head de produtos da RD Station. E aqui tem alguns pontos interessantes na fala da Gi, né? Então, ela passa muito por algumas questões aqui, que é a necessidade de cautelas nas decisões. Então, tanto no dia a dia nas empresas quanto na carreira. Eu acho que a gente abordou isso aqui, né? Na questão da carreira, que é a questão de migrar, na questão do ser especialista. Então, acho que a gente está alinhados aqui. Tem os fatores macroeconômicos e políticos. Eu acho que as pessoas de produtos ainda estão muito distantes de entender como o fator político e econômico no Brasil afeta e influencia seus produtos e as estratégias das empresas. Ainda mais no ano pré-eleitoral aqui no Brasil, que mexe. Tem uma questão que eu acho que é muito pontual, acho que de muitas grandes empresas, que é a aquisição de outras empresas, de startups, essas coisas. Então, é bem capaz que as pessoas de produtos precisam entender como que isso gera. Expansão para novos mercados. Isso daqui a gente está vendo agora em 2024, né? A Júlia acabou de falar México. Se a gente for olhar novo mercado como ir para outros países ali. Mas a gente pode também olhar novos mercados, a mesma coisa que o iFood está fazendo, né? O iFood lançou em 2024 a maquininha de POS. Enfim, claramente vai entrar no novo mercado ali, competindo com a Stone, PagSeguro, Rede, enfim, essas coisas. Então, gestão de Maquinona, produto. tá? Nossa, mas qual é a diferença? O nome é Maquinona, você tem que falar o nome Maquinona. Tá bom. A maquininha do concorrente. A maquininha. Isso. Desculpa. Então tem a maquinona do iFood que te dá cupom no mercado. Não é isso. Mas tem a maquinona. Então claramente o iFood está entrando no mercado de máquinas POS, né? Que é bem conhecida pela rede, GetNet, né? PagSeguro, Safra Pay. A Safra Pay é a melhor maquininha que tem. A maquininha mais bonita é a do Safra. Isso não pode negar, hein? É realmente muito chique a máquina da Safra. Então, enfim. Então, por favor, Pablo, pedir para ser bonita também a máquina. Então, tem alguns pontos aqui que ela passou, né? Então, tem algum ponto que vocês acham que ela falou que a gente precisa focar mais? Olhando aqui, eu focaria muito mais na questão da necessidade de ir além das discussões básicas de PO e PM. Eu entendo a necessidade de existir essa discussão, mas eu acho que a grande maioria da comunidade, eu acho que já passou dessa fase. Acho que é legal meio que deixar essas discussões só para os entrantes. Eu vejo muitos seniors e lideranças de produtos querendo se envolver e querendo debater sobre PO e PM. Você pode dar sua opinião, mas não gasta tempo com isso, não. E acho que tem um outro ponto que é pragmatismo. As pessoas de produtos delas não são pragmáticas. Esse é um problema um pouco difícil. O que vocês acham? Quais são os outros pontos? Quando fala de pragmática, eu acho que a galera tem uma dificuldade de tomar risco, né? Porque, enfim, dá pra entender também, né? Os ambientes estão mais pressionados. Não sei como que estão os ambientes das outras empresas, mas pode ser que a galera não tá tomando risco porque tá com um pouco de medo de errar. E aí tá sem tempo pra qualquer coisa.
Então, eu acho que trabalhar sob pressão, acho que nunca foi tão importante conseguir não se afetar tanto assim pelo ambiente que você está olhando à sua volta, né? Mas eu acho que hoje é um problema de não conseguir tomar risco. Tomar risco porque você sempre vai tomar uma decisão baseada no conhecimento que você tem ali naquele momento. Se você quer tirar muito da incerteza, você vai gastar mais tempo e mais dinheiro. Se você não tem tanto tempo para tirar incerteza, você vai ter que tomar mais risco, porque vai ser mais incerta a decisão que você vai tomar, né? Então, conseguir trabalhar nesse tipo de ambiente, acho que é uma habilidade imprescindível para as pessoas de produto hoje em dia, visto o cenário que a gente está. A outra habilidade que eu acho que é imprescindível é adaptabilidade, né? As coisas, a gente está num cenário muito instável no mundo como um todo, no Brasil também, então as coisas eventos tendem a acontecer que vão fazer com que a estratégia mude da noite para o dia, e quem não conseguir se adaptar vai sofrer muito com isso, não vai mandar bem. Então, bota menos peso e se apega menos ao que você está fazendo e olha mais em volta e vê como as coisas estão caminhando, né? Como que o contexto está se desdobrando, como que a estratégia, se ela está mudando ou não, e toma decisão com o que você tem e vai aprendendo passo após passo. Para mim é uma questão de conseguir tomar mais risco, porque ser pragmático é mais ou menos isso no fim do dia. Eu não sei. É engraçado, né, que aconteceu um negócio aqui, que eu não vou falar, não vou entrar em detalhes, eu só vou dar o geral, que é redividiram uma área XPTO, e aí dividiram de forma que as pessoas mais pragmáticas ficaram de um lado, separadas, e as pessoas menos pragmáticas, por acaso PMs, ficaram do outro. E aí começou-se a sentir o quê? Poxa, desse lado a gente está microgerenciando coisas. As pessoas estão entrando nas atividades do dia a dia e tentando ver o que está acontecendo e tocar o bulbo. Do outro lado, a galera tá viajando em visão de produto e tal, e nada sai. Então, o que eu aprendi com isso? As pessoas PMs podem ser mais pragmáticas, mas eu acho que a gente alavanca pouco as diferenças entre pessoas em time, sabe? Porque primeiro, eu acho que todo mundo deveria ser capaz de se diagnosticar pra entender assim, será que eu sou uma pessoa aversa a risco? Tipo assim, quando eu tenho que tomar uma decisão, qual que é o meu pior medo? É estar errada? O que é? O meu maior medo com isso, qual que é? E aí, se eu sei que eu sou uma pessoa aversa a risco, ou se eu tô numa situação como o Pablo falou, de tipo, o ambiente não é bom pra isso, será que não tem ninguém no time que pode te ajudar? Sabe? Eu acho que a gente usa pouco isso, e tomar risco é difícil e só vai dar certo se for em conjunto, assim. E eu acho que uma coisa sobre esse lance de ser mais pragmático, ser mais estratégico, é entender que você não é um salvador da pátria. Você não vai resolver todos os problemas, você vai precisar usar as pessoas que estão do seu lado para alavancar isso e fazer chegar no objetivo, certo? Então, se você não faz isso, se você tenta salvar o mundo, você só vai conseguir um burnout. Você não vai conseguir sair do outro lado. E você não vai virar uma pessoa pragmática da noite pro dia, você não vai ficar tomando um monte de risco, nem faça isso, pelo amor de Deus, tome riscos calculados, mas assim, alguém no seu time vai saber avaliar aquele risco, vai saber te ajudar a entender, geralmente você tem uma pessoa desenvolvedora, um engenheiro do seu lado, conversa com essa pessoa, vê qual é o risco que ele tá confortável em assumir, entende por quê e tal. Eu acho que às vezes a gente quer ser meio lobo solitário à toa, sabe? E aí só vai ficar cansado. Eu acho que só vai ficar cansado. E outra coisa é sobre ser mais estratégico. Todas essas coisas que a gente falou aqui, cenário macroeconômico, será que a empresa que eu tô vai comprar uma outra empresa, tem potencial? A empresa que eu tô tem potencial para internacionalizar? Para mim, todas essas coisas são as coisas que uma pessoa de produto deveria estar olhando agora, como fatores externos, e o que ela tem que fazer para se preparar para isso. Se ela já tá vendo que a empresa que ela tem chance de fazer esse tipo de movimento, o que ela precisa planejar para fazer para reagir a isso de uma forma mais estruturada? Então, por exemplo, se eu tô numa empresa que eu sei que pode fazer uma aquisição, que tá em vias de, que eu já ouvi falar e tudo mais, beleza, vai ter essa aquisição, como é que o meu produto se relaciona com esse novo? Eu vou ter que fazer algum tipo de integração com ele, ou sei lá, eu posso usar o meu fluxo para fazer um cross-sell com esse produto, sei lá. Quais são as coisas que impactam para mim
ter esse fator. Porque eu acho que a gente olha pouco para isso, sabe? Como fatores mesmo de análise de risco lá, de análise SWOT, essas coisas. Então eu acho que isso é um jeito tangível de usar o que a gente está falando aqui. Pegar essas coisas que você já sabe do cenário macro, que vão impactar em você nos próximos 6, 12 meses, e com base nisso você monta seu plano. Porque senão, às vezes eu vejo a galera falando de ser estratégico, e fica umas coisas, tipo, ser estratégico não é fazer um documento de 20 páginas, sabe? É pensar sobre essas coisas, assim. Tentar prever o futuro da melhor forma que você pode com a informação que você tem no momento. Então, Pablo e Júlia, então o ano de 2025 para a área de produtos é ser um pouco pragmático ali, mas trabalhar as diferenças. Acho que é ter um autoconhecimento, né, Júlia? Ali olhando para a carreira, para a pessoa de produto. 2025, você tem que ter um autoconhecimento maior. Um pouco de pragmatismo ali no dia a dia, para não ser o PM que fica viajando ali, ficar, não, eu quero fazer a árvore de oportunidade bonitinha, orgânica, aqui e tal. Ser um pouco mais... acho que esse ponto que a Júlia tocou do lance do ser estratégico é muito importante da gente abordar também. Das pessoas entenderem que ser estratégico não é pedir para o ChatGPT fazer PRD de 20 páginas. Não é isso. Eu acho que tem alguns fatores, né, também, que a gente pode abordar aqui, Pablo e Júlia, já para a gente se encaminhar para o final, e aí a gente fechar cada um de vocês uns 5 pontos de o que esperar para 2025, assim, 5 temas, assim, porque tem o lance do cenário econômico. Eu não vou entrar na questão aqui de que a pessoa de produto precisa olhar mais para indicadores de negócio e de receita. Eu acho que a gente já passou também dessa fase. Apesar da Project School meter uma tendência para Project Manager, eles PMs olharem para receita, indicadores econômicos. Estamos falando aqui econômicos. há uns 4 anos, eu acho. Isso. A gente está falando aqui faz um tempo sobre isso, e a Project School veio falar que a tendência é agora. Mas, enfim, só para a gente finalizar aqui a nossa previsão, porque são esses que a gente vai fazer corte e divulgar como previsão da Júlia, previsão do Pablo, e a gente vai salvar, e aí no meio do ano que vem a gente vai voltar aqui e vai fazer a retro, o pós-mortem, para ver o que aconteceu, se vocês acertaram ou não. E se quem errar vai pagar, vai fazer um pix de 1 centavo para a audiência do PG. Pablo, começando por você, se você pudesse listar os temas e os pontos de o que esperar para a área de produtos em 2025. Posso sim, mas a gente só não falou de um negócio, não dá para fazer qualquer podcast hoje em dia sem falar em AI, né? Em IA. Assim, eu não acho que... Assim, a gente não sabe exatamente como a inteligência artificial vai se comportar no ano que vem, se já vai ter inteligência de uso geral, que é a autônoma lá e afins. A generativa, acho que interativa, enfim, a AGI. Mas, para mim, é fundamental que PMs ou qualquer outro profissional esteja aprendendo a usar qualquer GPT, qualquer um. Não precisa ser ChatGPT, pode ser qualquer LLM da vida. Porque isso pode ajudar a que você seja mais produtivo. Que eu acho que é onde a inteligência artificial consegue ajudar a pessoa comum hoje. Não acho que ela está indo muito mais além disso, porque hoje ainda, para você conseguir fazer um agente autônomo, você tem que ter conhecimento técnico. Acho, ou talvez já tenha até alguma empresa aí que eu não vi ainda, mas ainda não é uma coisa tão disseminada, né? Que você vai criar agentes de AI que vão fazer as tarefas por você, né? Isso não é tão simples ainda. Talvez um dia fique... Talvez não, deve ficar, né? Vão produtizar isso aí e vai ficar bem fácil. Mas eu acho que AI é uma coisa... Saber... Aí, enfim, vai ter empresas que... O produto são AIs, aí já é um conhecimento mais profundo que o PM tem que ter, mas eu não estou falando disso. Estou falando
de usar a AI a seu favor no dia a dia. Eu uso muito para fazer brainstorm, para corrigir coisas que eu preciso corrigir, para me dar ideia, para fazer análise de dados. Então a gente tem uma AI aqui dentro do iFood, que a gente pode perguntar para ela em plain text, né, em português, sei lá, qual restaurante que mais vendeu no mês passado e qual o tipo de produto mais vendido. A AI vai lá, vai me responder isso aí. Sem que eu tenha que fazer uma query, seja lá qual for o tipo de banco que a empresa usa. Então isso aí ajuda muito ao PM a conseguir ter autonomia, né? E aumentar a produtividade. Então eu não deixaria de olhar com carinho para como você integra a AI na sua vida para que você seja mais autônomo, mais produtivo e aprenda de fato a usar isso aí, porque é tendência, eu acho que o mundo não volta, não apaga isso mais. Então é obrigação. Não sei se é a mesma opinião que a Júlia tem, que você tem, mas eu enxergo dessa maneira. Eu concordo. Até porque, tipo, do que a gente tava falando sobre as empresas vão ter tendência a contratar uma pessoa mais sênior para um escopo maior, o único jeito de você lidar com isso é tendo ajuda, né? E aí você pode usar a AI para ser seu ajudante aí para as coisas que não necessariamente você precisa fazer 100% na mão. Porque vamos combinar também que não tem como você pegar um escopo muito maior sem ter algum jeito de fazer isso mais eficientemente, né? E aí eu acho que quem consegue navegar bem no uso de AI e LLM em geral, eu acho que tá 1000 passos à frente de quem vai tentar fazer tudo na mão. Então eu concordo 100%. Também concordo. Acho que o 2025, em relação à IA, é muito mais uma conscientização. Parar com o hype, já deu. Ok, legal. Ótimo. Acho que é a conscientização de que hoje as ferramentas de IA são ferramentas de suporte e aprendizado. Não é hoje que a IA vai matar seu emprego, vai roubar seu emprego, essas coisas. Você tem que usar a IA para entregar mais, ser mais eficiente, aprender mais, te ajudar no dia a dia. Que nem o Pablo faz análises ali. A Júlia deve usar para questões de tomada de decisão, de entendimento também, de análise de dados. Enfim, acho que estabilizar esse pensamento de tipo, as ferramentas de IA hoje, em 2025, são de suporte e aprendizado. Ponto. E aprender. Aprender, sem ter medo. Vai fuçar, não é para tirar tarô no chat GPT, mas aprender, joga lá, faz uma pergunta, faz um brainstorm, enfim, usa no dia a dia, para coisas pessoais, para você ver como que é. Acho que esse é o ponto da IA. Eu tenho uma dica muito boa para usar IA, que é quando você vai precisar dormir muito tarde e acordar muito cedo, porque por algum motivo você perdeu o seu range ali de 8 horas de sono, para ela calcular para você o ciclo do sono e para você acordar descansado, porque tem, acho que é 90 minutos, né, cada ciclo, e aí ela já te fala assim, tipo, você acordar aqui ou ali e tal, e daí é muito bom. Farei isso agora, nesse exato momento. Pedirei. Eu não uso o GPT, né? Eu uso o Cloud. Funciona. Vou jogar lá, vou pedir para ele calcular o ciclo de sono. Eu vou falar, a Júlia Souza falou para você calcular o meu ciclo de sono. É bom pra dieta também, quando você quer substituir o seu arroz por batata, você fala, se na minha dieta tem 100 gramas de arroz, quantas gramas de batata cozida eu posso comer? Daí ele fala. Bom. Ótimo ponto. Então, viu? Olha só que uma ferramenta de suporte e de aprendizado. Você aprende, você ajuda você ali no dia a dia. Ô, Júlia, de 3 a 5 temas que as pessoas que estão ouvindo aqui podem esperar para a área em 2025. Muito difícil. Vou lá, vamos começar como foi na mesma ordem do episódio, então. Internacionalização, eu acho que plataformização de capabilities, isso para mim está muito conectado com eficiência, e dentro de eficiência eu destacaria essa questão de middle management, como que a gente vai resolver isso para ficar
mais eficiente. E eu diria que para a transição de carreira, como estruturar a tua carreira enquanto produto para tentar entrar numa empresa aí que de fato faça mais sentido com o conhecimento que vocês já têm, ao invés de tentar fazer uma transição total, tanto de carreira quanto de área. Eu diria esses 4. Ainda acho o ambiente escasso e instável. Não sabemos como que o mundo vai ser em 2025, mas a gente já sabe que não está tranquilo. Então isso impacta a empresa muito do ponto de vista de como as coisas aumenta controle, então se afeta menos com top-down, essas coisas. Então, inteligência emocional, soft skills, acho que é um negócio que tem que estar bem consigo mesmo, para a pressão não te fazer ter um burnout ou você ficar desanimado e frustrado com isso. Vai ter pressão, ambientes estáveis sempre são assim, não tá tranquilo. Mas também não é o fim do mundo, não é nada disso, é mais para as pessoas se prepararem. Acho que uma expansão do papel e responsabilidade vai continuar assumindo, sendo mais generalista dentro da empresa, assumindo mais coisas dentro de um mercado especialista, né? Então, enfim, não pode ter problema com ter que fazer análise da pessoa mesmo, ou ter que escrever uma história do usuário, enfim, tem PMs que não escrevem história, eu acho estranho. Mas acho que estou vendo essa expansão do papel e responsabilidade. Eu acho que tem que conseguir focar em resultado, né? A empresa está esperando isso, ao mesmo tempo que tem que convencer as pessoas ainda de que a entrega é só o meio e que não adianta nada sem entregas que não trazem 10 centavos para a empresa, né? Então, ainda é um desafio, por incrível que pareça, né? A gente já vem falando isso aqui há anos, mas ainda é um desafio. Então, acho que ser persuasivo, né? Habilidades como storytelling, ser persuasivo, conseguir influenciar as pessoas, extremamente fundamental para se dar bem na carreira, né? E aí concordo com a Júlia, acho que tem uma tendência forte de pelo menos eu enxergo dessa forma, né? De plataformização ainda. Ou de pelo menos conseguir olhar para a empresa de uma maneira que a gente não tenha, a gente diminua custos, né? A gente aumente velocidade de aprendizado e consiga diminuir custo. Plataformização é uma dessas formas. Acho que é isso, cara. E AI de alguma forma vai impactar a gente, o papel de produto, mas não acho que 2025 ainda, nossa, vai ter lá uma AI que vai fazer o papel de Product Manager. Acho que não. Ótimo. A Júlia falou que ela não escreve história. Então, Pablo. Mas é porque eu tenho uma opinião. É que, tipo assim, vamos lá. Eu nunca precisei escrever uma história para tangibilizar o que deveria sair. O que eu quero dizer com isso? Para mim, história tem valor como definição do que a gente quer cumprir ali com o que a gente está entregando, certo? Então, é por isso. Por exemplo, eu nunca fiz lá o negócio, eu como fulano de tal, quero... não funciona. A gente pode até bater outro papo sobre isso, mas pra mim esse bagulho não funciona. Mas é uma experiência, uma experiência meio, sei lá, é meio pessoal, assim, mas Mas pode ser qualquer formato. Não, eu tô falando trazendo problema de qualquer jeito. Eu tô falando de, pra mim, o meu papel tem muito mais a ver com pegar uma coisa grande que a gente quer fazer e quebrar ela em pequenas entregas de valor quando possível, porque nem sempre é possível, principalmente para plataformas, dependendo da plataforma que você cuida, mas minimamente entregas menores. E aí, pra mim, só ter essa estratégia macro e passar isso para um papel ali de feature lead na engenharia que consiga desdobrar isso já é suficiente, assim, na estrutura que eu trabalho. Então, é mais isso. Mas foi mais uma piada o negócio da história aqui, porque eu entendi o que o Pablo tava falando. Porque o Pablo é o grande defensor das pessoas de produtos não escreverem história. Então, ele é contra histórias de usuário. Enfim,
estamos se caminhando para o final do episódio. Esse é o episódio que todo ano, é o terceiro ano que a gente está fazendo aqui no final do ano, a previsão para o ano seguinte. 2022 a gente fez, 2023 a gente fez, e agora em 2024 também. Estamos prevendo o que você que deu play, o que a área de produto, que a comunidade de produto precisa, o que esperar para 2025. Além do Pablo Silva, Head de Produtos do iFood, Júlia Souza, PM Sênior da Nubank e dona do México. E também a gente contou com a opinião, com a visão da Gisele Anversa, Head de Produtos da RD Station. Eu me despeço aqui. Pablo, Júlia, muito obrigado por vocês terem participado aqui. 2025, vocês voltam mais vezes, certo? Tamo junto. Valeu pelo convite. Tamo junto. Então, beijos, tchau, fui.